Olá, turma do oitavo ano. Vamos para a nossa aula de artes dessa semana. Vamos começar com a correção da página 46, o cotidiano na pintura brasileira. Primeiro vocês pausem a live, peguem o livro de vocês e acompanhem aqui depois. Muito bem, vamos lá. As cenas representadas nas obras abaixo lhe parecem corriqueiras? Por quê? É uma resposta pessoal. Verifique se os alunos percebem que as cenas retratadas faziam parte do cotidiano da época em que as obras foram produzidas. Bem, se vocês acharem que sim, digam por quê. Se acharem que não, digam por quê. Que cena comum de sua vida ou da vida de outras pessoas você gostaria de retratar? Lembrando, resposta pessoal pode ser um momento de lazer, prática de esporte, festa, esse tipo de coisa. Muito bem, continuando. Observe a imagem a seguir e assinale as alternativas que correspondem corretamente à cena apresentada. O artista deu destaque a personagens da nobreza? Não. Na obra O Violeiro, o artista registrou uma cena cotidiana da vida rural? Sim. Nessa obra, Almeida Júnior aborda temas regionais brasileiros? Sim, temas regionais. O artista retratou pessoas no exercício de suas profissões? Não. O violeiro e a mulher são representados em um ambiente simples e modesto? Sim. A cena representada na obra não tem relação com cenas cotidianas? Não. Então a certa é a segunda, a terceira e a quinta. Muito bem, continuando. Cotidiano ou cotidianos? E se eles tivessem escolhido representar o dia a dia de um animal? Como você acha que seria a apresentação? Resposta pessoal, né? Para vocês imaginarem qual é o cotidiano de um animal e que movimentos deveriam ser usados aqui. Em sua opinião, por que os acontecimentos do dia a dia despertam a atenção dos artistas? Espera-se que vocês percebam que todas as tarefas da vida podem ser trabalhadas de maneira artística e que as manifestações sobre o cotidiano podem levar a questionamentos acerca da vida em que se leva, ou seja, retratar o cotidiano pode fazer a pessoa ver ele, porque muitas vezes as pessoas vivem no automático e fazem as coisas do dia a dia sem nem perceberem. Então, ter o dia a dia representado em uma obra de arte na qual a pessoa para e observa pode fazer com que ela perceba todas as nuances, os acontecimentos que têm a ver com o seu dia a dia. Continuando, página 50, né? Que outros compositores você conhece que falam sobre o cotidiano? No caso aqui é totalmente pessoal, vocês podem escolher de outros gêneros musicais, não só o samba como foi escolhido aqui. Aí tem, lê o trecho da canção Construção de Chico Buarque. A canção narra o cotidiano de um trabalhador. De acordo com o trecho, qual é a sua profissão e quais são suas ações cotidianas? Ele é descrito como um trabalhador da construção civil, um pedreiro. São as ações cotidianas dele: despedir-se da família, erguer paredes, comer e beber, etc. Acho que só a parte que ele pula do prédio é que não é cotidiana. Se você pudesse criar o ritmo dessa música, como ela seria? Que instrumentos você usaria para narrar essa história? Vocês poderiam escolher, por exemplo, rock and roll, música, K-pop, forró, funk. A gente viu ela no tom de samba, não foi? Mas aqui vocês ficam à escolha e que instrumentos você poderia usar. É uma resposta pessoal. Cotidiano de sutilezas. Quais são as coisas que mais lhe agradam em seu cotidiano? São tarefas grandes e importantes ou atividades mais simples? É uma resposta pessoal. No meu caso, as minhas atividades mais simples acabam sendo as coisas que me agradam, como cuidar dos meus animais, das minhas plantas, arrumar alguma coisa. O que torna essas ações especiais para você? Também é uma resposta pessoal. Se eu fosse responder, é o fato de me colocar em contato com coisas que eu gosto. Se você guardasse suas lembranças mais importantes em uma caixinha, que lembranças seriam?
o que você acha que esses objetos escolhidos diriam sobre você? No meu caso, seriam livros, fotos, folhas, desenhos. Eu não tenho ideia do que eles poderiam falar sobre mim, mas eu gostaria muito de uma caixinha de lembranças assim. Continuando, agora nós vamos para o capítulo 4, Por Trás das Lentes, lá na página 58. Pausem a aula e vão até lá. E quando voltarem, né, não se esqueçam de deixar o curtir, que vai ser para me saber que vocês viram a aula até aqui. Ok? Antes do final da aula, eu dou a segunda regrinha para fazer. Vai ser só duas dessa vez. Retratar, mas não apenas. Como seria registrar uma imagem antes da invenção da fotografia? Retratar paisagens, situações, pessoas, aquilo que o olho pode ver era uma das tarefas realizadas por meio de desenhos e pinturas. Essas técnicas, porém, são demoradas, além de apresentar outras limitações. Atualmente, a fotografia é a ferramenta de comunicação visual mais difundida no mundo. Podemos encontrá-la em revistas, outdoor e por toda a internet. É fácil fazer um retrato de si mesmo com a ajuda de um smartphone e muitas pessoas fotografam o tempo todo. Fotografia é arte? Existem diferentes tipos de gêneros fotográficos. Quando você lê uma notícia e ela vem acompanhada de fotos feitas especialmente para aquele texto, essas imagens fazem parte do gênero fotojornalismo. A imagem jornalística tem como função principal retratar um determinado fato. Já quando os fotógrafos escolhem um tema para retratar com profundidade, fazendo fotos que representam determinada situação ou personagem, classificamos a fotografia como documental. Diferente do fotojornalismo, que trata de eventos recentes, a fotografia documental aprofunda-se em um único tema, ampliando nossa compreensão sobre as importantes questões sociais e políticas. Como, por exemplo, essa foto do Rio Doce contaminado com a lama após o rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana, no Minas Gerais, né? Que perdemos um rio. Não foi só eles lá, nós perdemos um rio. Mas podemos dizer que a fotografia é arte? O fotógrafo não se limita apenas a registrar a realidade. Ele escolhe o que vai fotografar. O ângulo, os elementos que compõem a foto, as cores que usará. Dessa maneira, ela expressa o seu jeito pessoal de ver o mundo. Esse procedimento todo é muito parecido com o que fazem os artistas de técnicas tradicionais. Por isso, sim, muitas vezes uma fotografia pode ser considerada uma obra de arte. No caso, por exemplo, essa daqui, a mãe imigrante. O retrato a seguir foi feito pela fotografia estadunidense Dorothea Lange. Ela foi um dos grandes nomes da fotografia documental, unindo crítica social, sensibilidade artística e domínio técnico. Dorothea fotografou pessoas em situação desfavorável devido à Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos, em 1929. Na obra estão uma mãe e seus 3 filhos. Um deles é um bebê de colo. Os 2 mais velhos se escondem com a aproximação da fotógrafa. Eles estavam acampados em migração pelo país por terem perdido tudo o que tinham. No caso aqui é uma atividade, né? Que vocês vão expressar qual a opinião de vocês. E atividade prática, que não vai ser essa daqui. A atividade prática vai ser diferente. Antes de continuarmos aqui a ver os planos, vamos observar algumas fotografias para entendermos, como por exemplo, essa galeria de fotografias da natureza, de paisagens. O crepúsculo cai em dunas e areias gravadas pelo vento em Nauset Beach, em Massachusetts. Observem bem o que o fotógrafo quis expressar aqui.
Aqui o albatroz de sobrancelhas em seu companheiro trabalham em conjunto para forrar o ninho nas Ilhas Falkland. No caso, o ponto principal é o albatroz aqui. Essa daqui, folhas se tornam douradas durante o outono em sul de Utah. Por que vocês acham que o artista decidiu usar esse ângulo? Ele poderia fazer de vários ângulos, mas ele usou assim por quê? Na minha opinião, ele usou para poder fazer um grande contraste entre o céu azul e as flores e as folhas amarelas da árvore. Essa daqui, Fiord Hornsrud, é vista através do gelo da geleira de Svalbard, no arquipélago ártico da Noruega. Uma coisa interessante, que vamos voltar para a primeira, é a ideia das dicas. Aprenda a apreciar os dias encobertos. A luz difusa poderá compensar suas imagens com a saturação de cor. A dica dessa, use texturas para comunicar suas impressões pessoais sobre a cena. Varrer ângulos de sol cedo ou tarde geralmente revela uma textura melhor. A dica, ao fotografar aves, tente um fundo natural, sem objetos sintéticos, tais como postes, fios, cercas, edifícios que competem por atenção. A dica dessa, com um bom tripé, consegue configurar e deixar pronto quando a iluminação estiver certa, mas não tenha medo de pegar em velocidades lentas do obturador. Os efeitos fortuitos podem ser maravilhosos. Obturador, pessoal, na câmera é o negocinho que abre e fecha para a luz entrar e atingir a lente. Dependendo da velocidade com que esse obturador abre e fecha, você altera a luz que entra e altera também a imagem retirada. Opa. Dica de foto. Quando decidir o que faz com que você queira fotografar um lugar, pense em adjetivos para descrevê-la. Inclua um detalhe na sua fotografia que transmita esse adjetivo. No caso, ele queria mostrar frio e gelo, né? Um veado é capturado ao pôr do sol em Black Hills, na National Forest. Foto. Dica de foto. Os animais misturam-se na paisagem, por isso tenha cuidado com seu fundo. Espere para filmar um veado, por exemplo, até que seja delineado contra o céu ou um campo de cor clara distante, como esse daqui. O Lago de Ontário, no Canadá. Saia cedo, não é só a luz da manhã que é boa, mas vai evitar as multidões que se reúnem para a tarde em lugares populares. Essa daqui. Dolomites na Itália, são patrimônio mundial da Unesco. Dolomites são essas estruturas de gelo, viu? Dica de foto. O branco brilhante da neve engana por metros. Para evitar uma exposição exagerada, faça uma leitura do seu assunto, um cartão cinzento ou qualquer outra coisa de igual valor tonal. Duas ninfas mantis cardo são capturadas de perto por Rishon Lake em Israel. Dica: ao fotografar a vida selvagem, utilize uma profundidade de campo rasa para aproximar e desfocar as distrações de fundo. E temos mais essa daqui. Um campo de Peter Moon cerca uma queimada, troncos de árvores em Tahoe National Forest em Nevada. Se é difícil de ver se seu passa a fotografar flores silvestres, alguns dos seus sujeitos podem ser espécies ameaçadas de extinção. Nunca arranque ou corte flores silvestres e tenha cuidado para não atropelar as plantas. Outra obra, e uma das mais bonitas que eu acho. O leste de Salayumi, na Bolívia. Vamos ver aqui outras fotos que foram premiadas pelo seu estilo. Lembrando, aquelas fotos que vimos anteriormente eram fotos de paisagens. Essas daqui são fotos artísticas.
Às vezes, pessoal, essas fotos parecem simples, mas às vezes o fotógrafo precisa passar horas esperando o momento certo, tirar centenas de fotos, pensar na luz que vai colocar, o que ele quer representar, o que vai chamar a atenção. Tudo isso. Então, mesmo essas fotos que parecem simples, na verdade, são um grande trabalho do fotógrafo. O momento exato de capturar a imagem, ou o que ele quer capturar, no caso, ou mesmo utilizando programas de computador para alterar a imagem, ou mesmo locais que parecem tão feios ficam bonitos quando bem fotografados. A própria vida selvagem, o enquadramento da região, onde a gente consegue perceber um mar de nuvens. A ideia de tamanho, quando a gente percebe que isso aqui são cavalos e pessoas. Ou até um pouco de humor, como é nessa situação. Ou o enquadramento correto. Ou quando ele quer aproveitar a luz e a sombra para dar essa sensação aqui de profundidade. Ou usar o preto e branco, que acaba dando um ar mais dramático às fotos. A próprio enquadramento e a posição, aproveitando o sol batendo de um lado e a sombra que ele faz no outro, em uma duna. Própria movimentação, o fundo também conta para dar esses efeitos. Isso no caso aqui é uma fotografia de exposição de longo período, onde ele tira várias fotos com pequena diferença de tempo durante o longo período e depois as monta em uma única, formando assim todo o efeito que percebemos do eclipse. O enquadramento também, para dar uma visão completamente diferente da situação. A luz e a sombra nem sempre ficar algo escuro torna a foto feia. Sombreamento para dar um ar de mistério. E como sempre, fotos preto e branco acabam tendo o seu charme todo natural. Muito bem, vimos diferentes fotos. Agora vamos entender cada enquadramento de foto. Recortes do olhar. As fotografias são resultado da escolha de um olhar de um recorte, que o observador faz da realidade. Esse recorte é chamado enquadramento, ou seja, é quando o fotógrafo decide o que entrará em sua imagem para conseguir o que ele deseja. Ele usa planos fotográficos, vamos conhecer os mais utilizados. Plano geral, plano americano, plano médio, close e detalhe. Lembrando, plano geral mostra o ambiente e ou sujeito por inteiro. O plano americano, geralmente nesses planos, a pessoa aparece do joelho para cima, sem perder todo o contexto do ambiente. O plano médio elimina informações que não interessam ao fotógrafo. É como se ele dedicasse a atenção especial a uma parte do ambiente. Se for uma pessoa a ser fotografada, a imagem irá apresentá-la da cintura ou do busto para cima. Close concentra-se em uma fisionomia, uma expressão facial. E o detalhe, que é como se estivesse bem próximo de uma parte específica de uma pessoa, objeto ou elemento do ambiente escolhido. Ok? E com isso, a nossa aula vai chegando ao fim, mas ainda tem
Segunda etapa e aí a tarefinha, né? Muito bem. A agenda de vocês, fiquem aí, anotem, é página 59, que eu já dei uma dica. E página 61, viu? A agenda dos exercícios do livro é 59 e 61. E a atividade prática dessa semana é uma fotografia, mas não uma fotografia qualquer. Tem que ser a fotografia de um objeto, de uma coisa, de uma paisagem, de um animal, seguindo aquelas dicas que que a gente viu na aula. Aproveitar a luz, o preto e branco, eu sei que vocês conseguem porque vocês mandaram muitas fotos e imagens durante aquele trabalho no mês de abril. Muitos eram só imagens retiradas da internet. Agora eu quero uma fotografia tirada por vocês. Pode ser de qualquer objeto, situação ou coisa. O importante é que vocês caprichem nela. Ok? Com isso, vamos terminando a nossa aula de artes, né? Então, tchau e não se esqueçam de lavar as mãos.